Olá, alunos da quarta etapa. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. Eu sou o professor Silas e hoje nós estudaremos o assunto adjuntos adnominal e adverbial. Mas antes de iniciarmos os assuntos, convém revisar o assunto advérbios. Para que eu entenda o que é um adjunto adverbial, eu preciso saber, o que é um advérbio, ou seja, dentro da sintaxe, eu vou chamar um advérbio de adjunto adverbial. E dentro da morfologia, eu tenho que saber o que é um advérbio, que palavras podem ser consideradas um advérbio na língua portuguesa. Então, advérbios são aquelas palavras que indicam circunstâncias. Que circunstâncias seriam essas? Circunstâncias de tempo, de modo, de afirmação, de negação, de dúvida. E quando ele indica essas circunstâncias, ele modifica o verbo que ele se relaciona, ele pode modificar um adjetivo e ele modifica ele próprio. Então nós temos, os advérbios eles vão possuir uma determinada classificação de acordo com a circunstância que ele vai emitir. Então nós temos advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de modo, de negação, de afirmação, e é justamente essa classificação que, se você souber identificar o advérbio, você vai conseguir identificar a função sintática dos adjuntos adverbiais. Observe, o bêbado nasceu aqui, o bêbado nasceu, é um verbo intransitivo. Não precisava do advérbio aqui, da palavra aqui. Aqui é apenas uma circunstância de lugar para o verbo, O bêbado nasceu ontem. Ali nós temos a palavra ontem, que indica uma circunstância de tempo para o verbo nasceu. E assim nós temos, morfologicamente, o advérbio sendo uma classe invariável, ou seja, ele não vai modificar a forma dele. Semanticamente, ele vai expressar circunstâncias de tempo, de modo, lugar, como já foi adiantado. E sintaticamente, esse advérbio ele vai modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio funcionando como adjunto adverbial. Então nós já falamos da classificação dos advérbios, que podem expressar dúvida, podem expressar intensidade, lugar, afirmação. Então palavras do tipo não, sim, positivamente, palavras do tipo tampouco, nem, palavras do tipo ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, palavras do tipo aqui, ali, lá, acolá, são advérbios de tempo, de modo, de lugar, que é a classificação. Observe alguns exemplos. A apresentação musical estava muito emocionante. O concerto começou muito cedo. O concerto começou muito cedo. Observe que aí nós temos o verbo começar, o concerto começou. Esse verbo aí ele não necessitava de complemento, mas aí, se você quiser dar uma circunstância de tempo, você coloca a expressão cedo, que é um advérbio de tempo. E se você quer intensificar esse tempo, você coloca um advérbio de intensidade, no caso aí a palavra muito, que intensifica, ou seja, é um advérbio modificando um próprio advérbio. Quando eu digo assim, a apresentação musical estava muito emocionante, nós temos aí o emocionante, sendo modificado pelo advérbio de intensidade muito. Então nós estudamos os adjuntos adverbial e adjuntos adnominais dentro dos termos acessórios da oração. Nós temos termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Os termos acessórios são basicamente três: o aposto, o adjunto adverbial e o adjunto adnominal. Falaremos agora sobre os adjuntos adverbiais. Toda palavra ou expressão que pertence à classe gramatical dos advérbios tem na oração a função sintática de adjunto adverbial. Por isso nós revisamos advérbios. Exemplo: as sugestões foram recolhidas rapidamente. Rapidamente com relação à morfologia, a classe gramatical. Rapidamente é um advérbio. De que tipo? De modo, Todos os advérbios de modo, quase todos, eles terminam pelo sufixo mente. Quando eu coloco o sufixo mente em uma determinada palavra, eu transformo ele num advérbio de modo. E com relação à função sintática, se na morfologia ele é um advérbio, na sintaxe ele não vai ser chamado de advérbio, ele vai ser chamado de adjunto adverbial, e aí eu dou a classificação para ele, de modo, de afirmação, de negação. Nesse caso aí, eu tenho um adjunto adverbial de modo, é a maneira. Então, com relação à classe gramatical, o advérbio
né, desempenha a mesma função de uma locução adverbial. Quando eu estiver estudando função sintática, o adjunto adverbial se transforma no adjunto adverbial. O advérbio se transforma no adjunto adverbial. Como no exemplo, minha mãe não compra frutas no supermercado. Observe que foi destacada a palavra não, que é uma palavra negativa, e foi destacada no supermercado. Veja que não é um advérbio. Agora, se eu estou estudando adjunto adverbial, eu não posso mais chamá-lo de advérbio, eu tenho que chamar adjunto adverbial de negação. Já dou a classificação dele. No supermercado. Supermercado é o quê? É um lugar. Então, eu digo que no supermercado é uma locução adverbial. Quando eu estou estudando função sintática, né, adjuntos adverbiais, que é a função sintática, eu digo que, eu falo que no supermercado é um adjunto adverbial. Aí eu tenho que tentar entender a semântica dele. O supermercado é um lugar, então adjunto adverbial de lugar. Veja mais alguns exemplos. Amanhã voltarei de bicicleta àquela praça. Como nós temos aí as palavras amanhã, que é uma palavra que indica o quê? Remete a tempo, indica tempo. Voltarei é o verbo voltar, conjugado no futuro. Voltarei é um verbo intransitivo. De bicicleta é o meio de transporte utilizado para se locomover. Aquela praça. Aquela praça nós temos o quê? Um lugar. Então observe que as palavras amanhã, de bicicleta, aquela praça, todas elas se referem a quem? São referências feitas ao verbo, à ação verbal. Amanhã, ele dá uma ideia de tempo para o verbo, o momento que vai ocorrer a ação. Então, se é um advérbio de tempo, aqui eu vou chamar de quê? De adjunto adverbial de tempo. De bicicleta é um advérbio de meio, aqui eu vou chamar de adjunto adverbial de meio. Aquela praça é um lugar, então eu vou chamar agora de adjunto adverbial de lugar. Que todas essas expressões, o que elas fazem? Elas indicam circunstâncias, elas modificam o verbo voltar. Observe na outra oração, João corre muito rapidamente. A oração, como o adjunto adverbial é um termo acessório, você pode tirar os adjuntos no momento que você quiser da oração e não vai prejudicar o entendimento, porque é um acessório. Não necessariamente ele tem que estar ali. Mas quando essas expressões estão dentro da oração, o que ocorre? Você traz ideias secundárias, você faz com que a frase fique mais autoexplicativa, porque você vai indicar circunstâncias de tempo, de modo como as ações ocorreram. Então veja só, se eu digo só assim, João corre, ok, você entende a oração. Mas como é essa corrida do João? Ela é rápida? Ela é lenta? E onde ele corre? Ele pode correr na rua, ele pode correr no parque. Então, quando eu dou circunstâncias de tempo, eu trago mais informações para o meu interlocutor. Então, veja que muito, quando eu digo João corre muito, esse muito, ele modifica o sentido do verbo correr. Então, é um adjunto adverbial de intensidade. E quando eu digo a forma como João corre, é o modo, rapidamente. Então, rapidamente é um modo, é um advérbio de modo, e aqui eu tenho que classificá-lo como adjunto adverbial de modo. Gosto muito do hino nacional, conheço bem sua letra, canto de um jeito desafinado. Foram destacadas as palavras, os advérbios muito, bem, um jeito desafinado. Todos eles são advérbios na morfologia, mas na sintaxe eles são classificados como adjuntos. Por quê? Porque estão modificando a ação verbal, podem modificar um próprio advérbio ou pode modificar adjetivos. Seu filho é muito chorão. A frase, quando você retira o advérbio muito, ficaria só, seu filho é chorão. Agora, quando eu quero intensificar, dar uma circunstância de intensidade, eu coloco o advérbio muito, pode ser bastante, também são advérbios, e aí eu classifico isso como adjunto adverbial de intensidade. Então, nós temos, da forma como nós temos a classificação dos advérbios, se ele é um advérbio de dúvida, de finalidade, de lugar, de meio, de concessão, aqui dentro do assunto adjunto adverbial, eles vão possuir a mesma classificação. Então, por isso,
convém e é interessante, aluno, você revisar a classe dos advérbios, porque aquela classificação aqui, ela é trazida para dentro da sintaxe também, para poder fazer a classificação dos adjuntos adverbiais. E assim nós chegamos ao final da nossa primeira aula na nossa aula de português. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima aula.